Bom dia, Faria Lima. Sejam bem-vindos a mais um pré-market aqui no canal da BMC. Eu sou Marco Prado e estou todos os dias com você a partir das 8h30 da manhã, de segunda a sexta-feira. E hoje a gente tem bastante coisa convidado. Vamos falar aí da PEC protocolada ontem à noite, a China, né, que disparou essa madrugada, subindo as bolsas do mundo aí, acompanhando o movimento positivo. A gente vai trazer motivo para você. A gente vai fazer a abertura dos mercados futuros às 9 horas de índice dólar. Vamos falar desse novo aconselhamento aí econômico que está sendo criado pela nova equipe de governo. Bastante informação. Então fica com a gente aqui que você vai começar o dia muito, mas muito bem informado. E eu já vou chamar logo de cara ele, o galã aí da Copa do Mundo, o trader gato, Guga Almeida. Fala, Guga, bom dia. Que apresentação, hein? Que moral, hein? Bom dia, Marco. Pô, o Marco tá cheio de gracinha hoje, hein, pessoal? Hoje vai dar bom, hein? Acordei feliz. 1x0. A gente tem convidado na largada aí, Guga. Tem convidado. Eu vou chamar logo de cara também para participar com a gente aqui. O Eduardo Boixá. Bom dia, Eduardo. Bom dia, pessoal. Tudo certo? Estamos aqui para mais um evento com vocês. Valeu, obrigado pela participação. Bom, logo de cara, vamos fazer o seguinte, vamos falar, Guga, da PEC ontem que foi protocolada, duas coisas numa só. Queria que você começasse aí já dando uma avaliada, o que a gente pode esperar para hoje. O Centrão não gostou muito de como foi, né, das tratativas ali dentro dessa PEC. Foi protocolado ontem à noite. E a equipe, o novo governo, ele está montando, na verdade, o Guga, um aconselhamento econômico, mais ou menos na linha dos Estados Unidos ali, que inclusive, quando tinha esse aconselhamento, até a Janet Yellen, que hoje é secretária do Tesouro, que já foi presidente do Banco Central Americano, ela fazia parte. Então, nesse aconselhamento, ele está trazendo nome de pesos. Teria, por exemplo, o Pedro Malan, o próprio Pércio Arida. Ouvi alguma coisa, até lendo em algumas outras colunas, falando do Delfim Neto, né? Trazendo pessoas que têm um grande peso aí para estar dando uma assessorada numa equipe econômica. E o Haddad disse que não tem convite para assumir o Ministério da Fazenda. Mercado hoje, devemos ficar atento em relação a isso? Vamos lá, né? Eu acho que o que esse novo governo precisa fazer dentro do contexto agora é entregar alguma coisa de verdade, né? Eu acho que até lá vão ser especulações, né? E a gente percebe que o nosso mercado está bem especulativo, né? A gente não tem aí nenhum player com mais força querendo tomar uma posição e se manter posicionado. Pelo menos é isso que eu consigo manter o meu sentimento. Eu acho que o próprio movimento, né, ao longo da semana passada, em relação ao Pércio Arida estar junto ali, né, na equipe econômica, não estar junto ali na equipe econômica, né, fazendo com o movimento de quinta-feira, depois, né, se desfazendo o movimento de sexta-feira. Então, assim, na minha opinião, Marco, eu acho que tem que ser menos promessas e mais acontecimentos, né? O pessoal precisa dizer quem será de fato os nomes, né, e marcar na pedra, como a gente diz aqui no mercado, né, dar a ordem e manter a ordem firme, né, para que de fato a gente consiga começar a diminuir essa tensão e essa falta de confiança, né? Então a gente começaria a construir uma nova confiança e obviamente com nomes técnicos de pessoas que já fizeram as coisas acontecer no passado, vai ser muito bom, apesar que o contexto do presente é totalmente diferente do contexto que a gente tinha no passado, né? Uma coisa que a gente não pode esquecer, que o mundo agora está com 8 bilhões de pessoas, né? Tem gente demais no mundo e que aquelas expectativas que a gente tinha aí de crescimento, né, navegando em cima de um drive aí de crescimento populacional vai mudar bastante. Então também as expectativas de mundo, né, e o olhar de mundo, eles vão mudar e muito. Então, apesar da equipe ter feito grandes coisas, né, se as pessoas vierem, né, que fizeram grandes coisas no passado, o presente vai ser totalmente diferente. Beleza. Pegando essa questão aí do próprio... Você falou da crise de confiança, né? Acho que a pior crise que um país, na verdade a pior crise que tem, pior que crise econômica, é a crise de confiança que traz uma grande instabilidade. Boixá,
Você, dentro do universo aí hoje, os clientes, né, a sua base de operacional, aí, tanto intraday quanto de posição, você está sentindo que o pessoal está menos confiante, investindo menos, ou ainda é um universo ainda que o pessoal não sentiu e realmente continua injetando e acreditando, não só no país, mas como investimento no mundo, no modo geral? Pois então, cara, eu sempre olho com o olhar de trader para o mercado, né? Eu não sou economista, né? Eu sou meritamente um trader, minha carreira toda eu fui trader. Sob o ponto de vista de mercado, acho que o mercado apoiou bastante já. A PEC que está no Congresso agora, talvez seja o pior momento dela, né? Ela vai perder, com certeza, espaço. Tanto é que a gente viu nos últimos dias a dificuldade de negociação, né, do governo para botar para votar isso, né? E mesmo assim eles botaram lá, mas já botaram com o relator da PEC falando que tudo que, né, a PEC entra de um jeito no Congresso e sai de outro, enfim. Provavelmente deve perder bastante espaço ali. Eu li agora de manhã que o governo já está aceitando 150 bi de extrateto, provavelmente, se ele já está aceitando 150 bi, provavelmente vai ser um número menor do que esse. Quanto menor for, melhor, né, para o mercado, de uma maneira geral. Quanto menor for, acho que o governo tem que trabalhar esse número aí para ele ser menor, tem que cortar, né, tem que cortar despesa, né, o governo nem entrou, ele já quer dinheiro a mais e não tem nenhuma contrapartida de despesa, né. Acho que o ministro vai ser o Haddad mesmo, né, aparentemente, para a tristeza geral da nação, deve ser o Haddad. E acho que esse conselho aí que vazaram aí ontem do Malan, com mais o Pércio Arida, enfim, isso aí é uma satisfação que o Lula está querendo dar para o mercado. Não acho que isso aí influi em nada. Antigamente tinha um conselhão, não sei se vocês se recordam, no governo do PT, tinha um conselhão que ele botava empresários, trabalhadores, aquilo lá nunca serviu para nada, faziam reuniões, enfim. Não acho que vai fazer preço isso aí também. O que vai fazer preço realmente é se a PEC não for tão grande e o governo, né, o Haddad provavelmente de ministro, mas se ele tiver pelo menos uma equipe boa e o governo trabalhar em coisa que eu também não acredito muito, em reformas. Acho que é por isso que o mercado está tão tenso, né? Porque o mercado está vendo só aumento de gastos e nenhuma compensação, isso em nenhum lugar, né? Então, taxa de juros pressionada, Banco Central essa semana aí deve ter um tom mais, né, mais forte, enfim. Acho que o cenário ainda não é tão bom, mas graficamente ali, se você olhar o mercado já caiu bastante, né? Petrobras, por exemplo, ontem me surpreendeu bem, né? Um dia que o petróleo abriu caindo bastante, enfim, trabalhou negativo praticamente o dia inteiro, depois puxou no final do dia, mas a Petrobras foi bem no dia, ontem. E ela está numa zona ali gráfica importante de reversão, que a gente pode ver a Petrobras subir. Acho que me surpreendeu bastante ontem, hoje com o petróleo subindo 4%, acho que deve ser um dia bom para a Petrobras, sim. Muito, muito, muito bem observado essa questão que você colocou agora, viu, o Eduardo, do agrado que o governo está querendo dar para o mercado, né? Esse conselho realmente está sendo um agrado. Agora, isso é uma garrafa de água aí do lado, cara? Pô, é uma garrafinha de água, está estilizada, hein, meu? Ô Guga. Tem aqui, acho que não está aparecendo na câmera, tá aqui? Ó, Guga, olha o meu copinho de água, simplesinho, ó. Esse cara... O Guga ganhou uma de presente da gente aqui, da Active Trade. Manda pra nós aí, porque eu tô com um copinho de água. Vou mandar uma pra você também, que essa garrafa é boa pra caramba. É bom. Ô, gente, vamos falar um pouco já do mercado de hoje. China bombando, hein? China com uma alta de 5,24% fechando. Parece que os protestos lá não surtiram efeito, mas começam a se reavaliar uma suspensão da política Covid-0. E o mercado bombou. A gente teve Hang Seng fechando com uma alta de 5,24 e Xangai com uma alta de 2,31. As bolsas mundo afora, com exceção da Itália, que opera com uma queda de 0,03%, o mundo todo sobe. Um pouco, mas sobe, né? E a gente teve aí o próprio Eduardo trazendo a informação do petróleo, da disparada do petróleo aí, com uma possibilidade da OPEP cortar a quantidade de produção aí, que ela mensurou isso ontem, né? Já aproveitando o Guga e o Eduardo, eu queria falar um pouco de mercado hoje, da abertura aqui do nosso índice, antes de falar de dólar. Então, Guga, queria que você começasse a falar para a gente o que você visualiza nessa abertura do índice hoje e o Ricardo já emendasse também aí. O Ricardo é meu primo mais famoso, né?
Eduardo Boechat. Perdão. Acontece verdade. muito, tá? Você sabe que... Acontece muito. O Eduardo, eu ficava... Não, Eduardo, porque a gente estava acostumado com o Ricardo Boechat, né? Boechat é um sobrenome... Não, acontece muito. Realmente mas, o Ricardo é um cara conhecido, um cara que era o ícone. Verdade, mas você... Não, só mais você. Guga, vamos compartilhar a tela e já pegar e emendar no Eduardo aí uma projeção de abertura de futuros aí do nosso índice, que vai abrir daqui 15 minutos. Bora lá. É aquela história, né? É raro, mas acontece muito. É raro, mas acontece muito. Vamos tentar entender aqui, né? Pô, China, assim, na minha opinião, quando a gente olha para o Brasil, olha para a commodity, né, uma China subindo hoje mais de 5%, com certeza traz ânimos para os mercados, né? E uma China subindo 5%, petróleo, né, a $86 o barril. Então, assim, acho que tem movimento positivo para nós hoje, sim, podemos nos surpreender e até puxar uma expectativa mais forte, né, para esse mercado. Então, consigo ficar mais confiante. Tá? Ontem, o que nós vimos? Né? Nós vimos aquele mercado abrindo, azedando, né? Voltando tudo e fechando aqui nos patamares que a gente teve negociados na parte da tarde da sexta-feira. Então o mercado ele volta para os patamares negociados na parte da tarde de sexta-feira e ali ficou. Né? Ok, tivemos jogo do Brasil e tudo mais, mas ali ficou. Tá? Então, assim, se nós formos olhar para as possíveis projeções que a gente tem para o dia de hoje, eu me arrisco a dizer, tá, que a gente tem aí chances de ir trabalhar ali na região, né, pelo menos dos 111 mil pontos. Tá? Acredito que a gente tem espaço para 111 mil pontos e quem sabe, olha que interessante, né, a minha segunda projeção, lá para a região dos 113 mil pontos. Tá? Que os 113 mil pontos, quando eu faço a projeção, olha o que eu estou pegando aqui para vocês entenderem, tá? É esse movimento das máximas que nós tivemos na parte da tarde de sexta-feira até as mínimas da manhã do dia de ontem. Tá? Então, assim, é um movimento muito curto, mas é um movimento que trouxe uma volatilidade para o mercado, traz, né, uma percepção de volatilidade para o mercado e uma resposta positiva em relação a essa queda, né, máxima e mínima, é para jogar para 111 mil pontos e, quem sabe, 113 mil pontos. Tá? Eu acho que lá nos 113 mil pontos a gente começa a, de fato, questionar, puxa, será que o mercado ele tem, né, narrativa, tem cenário para superar esse patamar de preço? Né? Eu acredito que não. Certo? Então, acreditando que não, teria aqui um movimento para voltar para a região dos 111. Então, se o mercado abre muito eufórico, né, muito forte, eu acredito que teria condições para voltar aqui para os 111 mil pontos. Tá? Um cenário mais comedido, um cenário mais apertado, né, não podemos esquecer que ontem nós tivemos Copa do Mundo, então teve um pregão com menos liquidez na parte da tarde, mais atípico e tudo mais, mas se nós fôssemos projetar, né, um cenário para cá, para essa abertura, né, imagina assim, no mercado abaixo dos 111 mil pontos, seria ali dos 110, 750, podendo voltar aqui para a região, quem sabe, dos 110, 160. Mas já é um movimento maior do que os movimentos que a gente estava, né, projetando nos últimos pregões, nos últimos dias. Tá? Então consigo enxergar aqui uma janela para a gente poder fazer alguma operação aqui nessa primeira meia hora, né, que nós vamos estar aqui acompanhando no nosso pre-market. Certo? Já para baixo, aqui no índice, para que eu não ganhe muito o tempo aqui para o Marco não falar que eu falo demais aqui, né? Já para baixo, o que eu estou enxergando? Né? A gente teria a chance de vir aqui para os 108.500 pontos, né? E o pior do cenário seria voltar aqui para 107.500 pontos, que a gente poderia trabalhar aqui do 107 até os 107.500 até os 108.500. Então, essa é a minha fotografia. Vou negociar dentro desses níveis de preço que eu passei para vocês. Né? Então, assim, esperar aí para ver o que vai acontecer nessa abertura do índice. Beleza. Aproveitando aí, então, que a gente está com o Eduardo. Eduardo, queria que você desse um panorama aqui que você imagina aí hoje para o comportamento da nossa Bolsa. E emendando já e devolvendo para o Guga do câmbio também, né? Que o dólar ontem fez uma queda de 0,83, ficou bastante animado. Qual é a sua percepção aí para esses dois ativos aí, já que vai abrir em 11 minutos?
A princípio, eu concordo com o Guga aí. Eu não gosto muito de definir patamares, porque definir patamares acaba me travando muito. Mas eu acho que a abertura deve ser bem positiva. Não tem como, né? Um dia que a China sobe 4%, que o minério sobe 2% e tralalá, que o petróleo está subindo mais de 4%, não dá para acreditar muito que a abertura aqui no Brasil não vai ser boa. A gente tem operado muito conectado com China, né, nos últimos anos. E é muito difícil prever o que acontece na China, né? Enfim, a imprensa lá não é livre, não se tem muitos comentários abertos. Mas, enfim, se a China está bem, o mercado lá está bem essa noite, provavelmente aqui teremos uma abertura boa. O dólar ontem me surpreendeu bastante até, caiu bem no dia, né? Acho que hoje deve continuar o movimento. O fato é que nós temos muito juro no Brasil, né? Já temos juro de quase 14% ao ano. É bastante juro. O dólar, apesar de ter momentos de puxada, com toda essa bagunça que a gente está vendo aí no fiscal, né, que o futuro governo está patrocinando aí a nova PEC, eu acho difícil, né, o dólar com esse juro ter movimentos muito mais fortes para cima, com juro tão forte. A menos que a gente tenha lá fora muito mais alto de juros, enfim. De curto prazo, eu acho que a gente vai continuar nesse lenga-lenga aí, sobe um pouquinho, cai um pouquinho, a bolsa também não vejo grandes desgarradas também de patamar, também não acho que vai ter entrada nova de grana na bolsa para poder forçar a bolsa para cima, enfim, acho que a gente está vivendo de momentos, hoje aparentemente o momento vai ser um momento bom. O mundo está sem dinheiro, né, cara? A gente percebe que os investimentos ali, pelo menos para renda variável, têm sido mais comedidos, vamos falar essa palavra aí, que é justamente para conter. Você falou de juros aí, os Fed Boys, né? O pessoal do Banco Central Americano, os membros do Banco Central Americano, eles têm dado um discurso um pouquinho mais hawkish, né? Quando a gente fala que é uma alta de juros um pouquinho para cima, né? Não dovish, né? Ontem teve o Bullard, né? Ontem teve o Bullard falando. Eles estão falando pelo menos 5%. Há um tempo atrás a gente trouxe informação até com o Guga aí, que a gente estava falando, estavam falando que poderia chegar aos juros americanos até 7%. O Guga é um pouquinho mais pé no chão, né, Guga? Você está um pouquinho mais igual a mim, né? A gente está um pouquinho mais... A gente não é pessimista, a gente não vê um céu de brigadeiro tão próximo assim, né? Eu não sou pessimista, eu sou realista. Na verdade, assim, eu não consigo ter um sentimento positivo, né? Então eu estou mais disposto a ter uma surpresa negativa do que uma surpresa positiva. Eu prefiro assim, estar preparado para uma surpresa negativa e, se vier uma surpresa positiva, me movimentar rápido, né, do que o contrário. Porque senão fico muito otimista, agarrado aí num mercado que não consegue se desenvolver, e aí eu sofro o que eu sofri lá atrás, né, entre 2011 e 2016. Olhava para a bolsa, sempre imaginava que as coisas poderiam melhorar. O mercado tinha muito espaço para poder se desenvolver, né, e aí não conseguia se desenvolver. Tinha aqueles voos de galinha, né, mas nesses voos de galinha subia 20 a 30%, e aí voltava a fazer novas mínimas. Então, essa memória, ela vive muito presente na minha mente. Então eu fico assim, puxa, cara, deixa eu estar preparado aqui para um cenário que daqui a pouco as coisas não vem uma surpresa positiva, e ok, né? Se não vier uma surpresa positiva, ok, mas se vier uma surpresa positiva, né, dá para destravar aí o negativismo e deixar as coisas se desenvolverem mais. Perfeito. Para você que sintonizou agora, a gente está aqui no Pré-Market conversando com o Eduardo Boixá. Ô Eduardo, para finalizar aqui, eu queria que você falasse um pouquinho de alguma ação específica ou dentro do quadro de bolsa que a gente está falando da renda variável. Você cantou hoje aí, você falou da Petro, né? Que a Petro ontem realmente mostrou um pouco mais de força, né? Petro que estava consolidada aí a R$22 aí para baixo, viam os analistas iam massacrando uma das principais ações da carteira do índice Bovespa. É a Petro mesmo que você olha com mais carinho ou alguma outra ação que você enxerga de forma positiva aí para o final do ano, para o ano que vem, ou algum setor específico? A semana passada eu acompanho alguns papéis, né?
O negócio é que muitos papéis são muito ligados a juros, né? Então as empresas que eu mais gosto, aí, que eu mais acompanho, tem uma dinâmica de juros ruim, dinâmica de dívida ruim, né? Setor de construção, a Ambipar, que eu acho que é uma empresa muito legal também, apanhou bastante nos últimos dias, né? Enfim, a dinâmica do mercado é ruim, com juro a 14%, é difícil da Bolsa subir, é difícil. Eu sei que a turma vai tentar comprar, vai ter momentos aí, como o Guga falou, do voo da galinha, de subir 20%, 30%, é verdade, isso pode acontecer, né? Eu tive um chefe até que falava que o pessimista não fica rico, né? E é verdade, a gente tem que ser, do jeito que eu opero aqui, eu sempre busco posições mais otimistas, né? Tento buscar posições mais otimistas, às vezes não é possível, porque afinal de contas o otimismo, né? O mundo normalmente cresce, né? Então normalmente as ações sobem, isso aí você pegar o retorno ao longo do tempo. Mas enfim, realmente está complicado, setores apanhando muito. O que me chamou muito a atenção ontem foi realmente Petrobras. Petrobras, num dia meio morno, subir mais de 2%. Para mim, graficamente, ela está numa zona de reversão ali. Acho que é possível que a gente talvez veja a Petrobras subindo um pouco mais. Só que aí você olha para a empresa e olha para o futuro dela aí, para o início do próximo ano, aí, como é que vai ser o novo governo. Você fala, pô, eu não vou comprar isso de jeito nenhum, né? Então tem essa momento de dicotomia do mercado aí que a gente vai ter que atravessar. Acho que talvez esperar cair um pouco para comprar, enfim, ter um pouquinho em carteira e ir aumentando à medida que for subindo, para você não tomar tanto sufoco, talvez via opções também, o pessoal que gosta de operar opções, enfim, buscar alguma coisa nessa linha. Perfeito, conversamos aqui com o Eduardo Boixá da Active Traders, muito obrigado pela participação. E a gente vai se ver mais vezes essa semana, com certeza, aqui. Eduardo, brigadão, bom dia para você. Estaremos juntos. Valeu, bom dia, Guga. Bom dia, Edu. Continuando com a nossa programação, o mercado está abrindo, Guga, bolsa 110 mil pontos, por enquanto, com uma alta de 0,58%, e o dólar em leilão de abertura aqui, deixa eu ver o dólar que deu uma enroscada aqui na cotação dele, dólar com uma 0 a 0, praticamente no preço de fechamento. Fala um pouco de dólar, Guga. O que a gente consegue imaginar para o câmbio hoje aqui no Brasil? 2 minutinhos aqui antes de a gente dar o nosso break. Boa. Bom, o que eu consigo enxergar aqui no dólar, né? Dá para a gente olhar aqui, quem sabe, se abrir lá no 5,33,7, né? Para voltar para 5,353. Tá? Acho que a gente poderia ver aqui alguma movimentação para trabalhar aqui no dólar nesta região, tá? Ou abrindo um pouco mais abaixo, 5,310, para jogar até 5,337. Lembrando que final da semana passada, nós falávamos de dólar a 5,13, né? 5,13, 5,18. Então a gente já está aqui num patamar já mais elevado, e olhando que as projeções de baixa, elas estão bem longe daquele patamar que a gente estava trabalhando na semana passada, né? O que mostra aí uma mudança de percepção por parte dos participantes do mercado. Tá? E só fazer assim, eu queria complementar um pouquinho que o Boixá estava falando ali em relação à Petrobras, né? Que pode trazer sim um estímulo positivo para o nosso mercado no dia de hoje. Estava olhando aqui ela, tá? Eu acho que a gente tem aqui um espaço para a Petrobras voltar aqui na região dos 26,25, né? R$26,25. Tá? E mesmo assim, em relação às máximas, a gente ainda estaria a 20% em relação das máximas. Tá? Então, assim, olha que interessante, né? A gente poderia ter aqui um upside de 7,5%, que impactaria, obviamente, positivamente no nosso índice, né? Uma vez que Petrobras, né, somando o ANPN, tem um peso muito significativo no nosso índice, tá? Então teria espaço aqui para subir em torno de 7,5%, e mesmo assim ainda estaria mais de 20%, né, de queda em relação à máxima que nós tivemos ali no período, né, entre o primeiro turno e o segundo turno, tá? Mostrando ainda que continua pesado, mesmo tendo essa percepção de melhoria. Então, o mercado, ele acaba nos mostrando que tudo é muito pontual, né, Marco? Então, assim, a gente tem que enxergar num mercado que está dinâmico, né, com percepção de que todos os participantes vão ter, sim, uma percepção de caro, barato, né? O valor, ele é relativo, né, e é subjetivo, né? Então, assim, o mercado ele vai estar sempre nessa dinâmica. E, ao meu ver, né, e concordo muito com o Boixá, o melhor acho que é mais interessante hoje se negociar opções de Petrobras do que o próprio ativo em si. Porque se por um acaso vem uma queda muito forte, né, pelo menos o prejuízo máximo que tu vai ter com opções,
né, é o capital alocado. Só que tu consegue, né, tomar o risco referente tu consegue tomar um risco, não, tu consegue surfar um benefício referente à valorização das ações, né, se tu souber ali nesse momento alocar da maneira correta. Né? Então pega ali as gregas das opções, né, compra um volume financeiro muito menor, porém que te traga, né, esse potencial de ganho caso tu estivesse posicionado nas ações. E aí não fica sofrendo caso venha um negativismo no mercado e o mercado venha a corrigir com mais intensidade, né, olhando para a questão de estatais, olhando para a questão de Petrobras, né, e aí também depois tu pode voltar numa situação mais interessante. Então, beleza. Só Bolsa abrindo com alta de 0,59, dólar com uma queda de 0,70. Vamos para o break, fica com a gente que em 2 minutinhos a gente volta aqui com a abertura do mercado, já o mercado aberto e o próximo convidado. 2 minutinhos, hein? Aguenta aí. BMC News, informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Aqui você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Muito bem, muito bem. Estamos de volta aqui, tava olhando aqui o pau cantando aqui. Estamos de volta com o nosso pré-market aqui na BMC. O mercado abriu. Guga, tá por aí? Vou chamar o nosso convidado, hein? Eu quero... O mercado abriu, quase chegou no nosso 110.800. Oi? O mercado abriu, quase chegou aqui no nosso 110.800. Aqui, estou acompanhando aqui para pegar, quem sabe, aí uma correção do 110.800 a 110.200. Vamos chamar o nosso convidado aqui, a gente vai falar do dólar caindo aí nessa abertura. Estamos aqui hoje, a gente vai receber o Fabrício Lorenzi aqui. Fabrício, bom dia, obrigado pela participação, viu? Bom dia, Marco. Bom dia, Guga. Eu que agradeço o convite. Vamos olhar o mercado, né? Acordou otimista aqui, cara. Nossa, a bolsa já sobe 1,10, você que se agora, China subiu bastante, bolsa maravilhosa aqui, Guga já trabalhando aí nos 110.600, quem sabe 111 mil, e o dólar despencando ladeira abaixo, uma queda agora de 1%. Fabrício, hoje dia de indicadores aqui na economia mundial, vendas nos Estados Unidos e talvez o mais importante do dia hoje, PMI na China, só que a gente vai sentir esse PMI amanhã. Esse otimismo chinês aí, será que pode ser comprometido com o PMI hoje à noite, que vai sair horário às 10h30 de Brasília? Olha, é sempre importante a gente acompanhar isso, né? Apesar do mercado hoje ter acordado super otimista, ele está aqui pedalando um pouquinho, então, dependendo do que vier, tudo pode acontecer, né, cara? Você, hoje... para o mercado aqui, nosso mercado local,
Bolsa a 110.600 pontos. Você começa a achar que podemos aí ter dentro do quadro hoje, que é a Bolsa, né? Qualquer esboço de recuperação pode ter uma realização natural do investidor, ou o mercado ainda segue para o alto e avante, igual o Guga tá. O Guga tá sacramentando, né, Guga? Antes de passar para falar para o Fabrício, eu queria que você desse só uma complementada, que você tá achando que 111 mil hoje é um universo maravilhoso aqui, é o limite da honra. Na verdade, o limite da honra é se essa atmosfera positiva conseguir ganhar algo que potencialize, né? Aí seria caminhar para a região dos 113 mil pontos. Né? Eu acho que existe esse potencial em função dos níveis de preço que a gente chegou? Existe. Né? Geralmente as pessoas, para chegar nesses movimentos muito grandes, tem que ter muita gente que esteja duvidando. Né? Mas assim, eu acho que dependendo de como a gente vai chegar aqui nessa região de 111 mil pontos, né, sim, tem chance aí de ser um limite de curto prazo. Mas depende de como vai chegar. Né? Depende de como vai chegar, depende de como vão estar os players do mercado. De novo, né, acho que é um movimento muito mais ocasionado por stops, né, a galera que está tirando proteção do que de fato alguém vindo às compras. Né? Então a gente tem um mercado que está mais vazio. Imagina que aqueles players que estão vendendo, né, têm que se desfazer das suas posições, então eles não estariam vendendo novamente, né, e só iriam buscar essa venda num patamar um pouco mais acima. Tá? Então acho que é um mercado muito mais técnico, de momento mais técnico, do que algo de movimento de alguém tomando posição ou se desfazendo de uma posição muito forte. Tá? Então vamos ver o que vai acontecer. Né? Tem que ir acompanhando. Você consegue visualizar pro dia de hoje aqui? Pois então, eu tô nessa linha de raciocínio também, o mercado hoje abriu super bem, tá? Até estava olhando aqui, os primeiros minutos estão bem fortes, só que, de fato, tá? Os 113 mil pontos é uma região super importante para os vendedores, então se o mercado conseguir subir, a gente vai ter que ver ele se provando nessa região, ou seja, ele vai ter que romper esses 113 mil pontos para daí a gente ter alguma expectativa mais altista por mais tempo, né? Por enquanto a gente... está dentro de uma consolidação mais ampla, então eu estou com o pé atrás aqui frente a essa alta, tá? Acho bom para quem gosta de operações mais curtas, provavelmente vai abrir um bom espaço para a gente poder lucrar em algumas coisas mais curtas, né, na ponta da compra, mas para se provar mesmo só acima do 113, e se fizer isso, aí, Marco, eu entendo que o jogo vai virar um pouquinho para os compradores. O Fabrício, hoje você é especialista, qual ativo que você opera, ou que você, na verdade, as suas operações, primeira pergunta, né? Acho que tem, igual o Bonner, calma, respira, calma. Pergunta, qual ativo você opera? Perfeito. E se opera no intraday ou você é um cara mais da posição? Marco, eu sou um cara mais da posição, eu gosto de olhar o gráfico diário ali, eventualmente uns 240 minutos, mas operações mais longas, procuro carregar algo em torno de 3 a 6 meses, né? Esse é o meu, meu chão, digamos assim. E quanto ao ativo, eu não tenho um ativo preferido, porque eu trabalho muito em cima de sazonalidade. Então, eventualmente, eu vou estar mais virado para o minério, por exemplo. Agora a gente está vendo o índice de materiais básicos, né? Gerdau, CSN, Vale, Bradespar subindo muito bem. Então, minha atenção naturalmente vira para lá, porque eu procuro pegar esses ativos que estão em tendência. Outro momento pode ser que o setor de construção esteja bem, por exemplo, se eventualmente o DI começar a cair, o setor de construção provavelmente começa um movimento mais forte e eu viro minhas atenções para lá. Então, eu trabalho muito com esse rodízio de acordo com as ações que estão mais direcionais. Então, varia bastante. Mas, claro, eu procuro sempre aqueles que têm mais liquidez, né? Naturalmente. Ô, Guga, 6 meses no Brasil é uma eternidade, hein, meu? Não me diga, né? O Brasil hoje em dia, né? Eu acho que, sim, acho que sempre foi assim, né? O Brasil sempre foi com uma volatilidade imensa, né? Um dinamismo absurdo. Claro que a gente viveu aí um período de 2016 a 2020, que querendo ou não traz uma disponibilidade de informação, né? E foi um período também que surgiu toda essa gama de influenciadores falando sobre
né, teorias, né, de investimento em ações de longuíssimo prazo, carregar empresas por muito tempo, mas eu vejo que não é o caso do Fabrício, né? Ele está olhando muito mais movimentos ali macro, né, e através dos movimentos macro ele toma a decisão de qual ativo, né, primeiro escolhe qual setor, e dentro do setor qual ativo que ele vai tomar naquele momento, né? E comentaste que nesse momento está olhando, né, para 2 setores, né? O primeiro setor, pelo que entendi, pode ser que tenham mais setores. É a questão relacionada a minério de ferro, é isso mesmo? Me corrija se eu estiver errado. Isso. E que existe um setor aí que está num alerta que, em função do nível de juros que nós estamos aqui no Brasil, né, existe a possibilidade de, quem sabe, né, se a gente for olhar o relatório Focus, de que a partir do ano que vem a gente possa começar a diminuir juros. Então, se as coisas começarem a melhorar, né, também vai olhar ali para os setores, construção, acredito que construção, educação, varejo, né, começam a entrar no teu radar. O que eu queria ver, né, dentro desse setor então, que tu está olhando hoje, Vale, CSN, Usiminas e tudo mais, aonde seria um bom, não sei se pode compartilhar a tela, alguma coisa do tipo, né, mas onde seria um bom nível para se tomar a posição nesses ativos, né, uma vez que a gente está vendo aí o mercado corrigir, né, eu gosto também de Vale, então eu também quero saber, né, a tua percepção aí em relação a esses papéis, para que eu possa ver, né, uma forma de reforçar também a minha tese aqui. Por favor, Fabrício. Legal. Podemos compartilhar a tela? Eu acho que... Claro. Deixa eu ver aqui. Só dá um... Eu acho que agora está aparecendo, né? Tá aparecendo aqui pra gente, Fabrício. Então, show de bola. Então, vamos lá, você Guga. que sintonizou agora, a gente vai ter análise agora aí, ao vivo, do Fabrício Lorenzi. Manda bala. Para lá. Bom, nós temos aqui primeiro ponto que eu olho para uma ação, para poder selecionar ela, para colocar lá dentro das minhas possibilidades de operação, é olhar para a tendência dela. Tá? Ela precisa estar dentro de uma tendência clara. Então, esse objetivo de pegar uma operação com uma duração de 3 a 6 meses é realmente para tentar surfar uma tendência. Né? Nem sempre a gente consegue, evidentemente, mas o objetivo é entrar no início de uma tendência secundária e surfar ela enquanto ela estiver acontecendo, e se isso acontecer nesse período, show de bola. O que eu tenho aqui na Vale? Bom, eu tenho esse papel em tendência de alta, o que é bom, né? E aí, eu preciso agora observar camadas mais baixas para ver se o que a gente está analisando aqui tem algum ponto de entrada. Olhando para a Vale, eu vejo que ela está fazendo um zigue-zague ascendente e eu vejo que ela está especialmente acima dessa região aqui, ó. Essa região, que é a média móvel de 200, ela me dá a noção de tendência primária, que é aquela tendência mais longa, né? Então, o fato da Vale ter conseguido fechar acima da tendência primária me chama muita atenção para operações na ponta da compra. Isso não acontecia basicamente desde junho, né? Então já fazia algum tempo que a Vale estava sem tendência. Claro que esse dia aqui a coisa ficou muito esticada, né? A gente poderia ter pensado numa compra de correção aqui, acho muito mais interessante, e ao meu ver essa operação está valendo. Tá? Ontem o papel ficou titubeando aqui, então um trader que quiser comprar a Vale aqui nesse patamar dos 80 com 40, para mim está super válido, pode deixar o stop abaixo da mínima, um stop realmente muito curto, tá? E surfar essa tendência. Eu gosto de utilizar um indicador stop ATR, né? Ele que vai me guiando nos preços, então o objetivo aqui é eu ficar comprado enquanto o stop ATR estiver abaixo dos preços, por isso que essa operação de 3 a 6 meses ela pode demorar, isso é ótimo, né? Porque vai indicar que o papel está em tendência de alta e a gente está comprado nele. Então eu pensaria algo nesse sentido. E se eu aumentar um pouco o gráfico aqui, eu vou ver que eu tenho uma resistência intermediária na Vale, sim, ali na faixa dos R$ 86,70, R$ 87, mas que já me daria uma boa distância aqui, né? Claro, não encerraria toda a minha operação, digamos que a Vale viesse nos próximos dias a bater nesse patamar. Não encerraria totalmente a minha posição ali, poderia pensar em fazer uma parcial, mas o objetivo maior mesmo é pegar aqui o topo do ano, né, na faixa dos R$ 98, R$ 100. Então, o grande benefício de entrar nessas operações é porque quando elas dão erradas, a gente vai tomar um stop de um candle pequeno, e quando dá certo, a gente vai estar pegando ali 5, 6, 7, 8 candles, dependendo de quanto a tendência nos fornecer. De quanto que é esse gráfico aí, Fabrício? Esse aqui é o gráfico diário. Diário. Então, se esse candle você executar, mesmo que você falando em posições mais longínquas, 6 meses,
esse candle ele acontecer um dia, vai estopar e um abraço. Eu stop. Até posso pensar numa nova posição mais para frente, tá, Marco? Só porque é assim, né? Até para o pessoal entender. Não é porque nós saímos da operação no prejuízo que, eventualmente, o papel deixou de estar dentro daquela tendência bonita, né? Mas a minha aposta, o meu risco, eu preciso controlar. Então, sim, bateu ali no stop, eu saio. Se mais para frente tiver um novo sinal e a Vale mantiver dentro dessas condições de tendência de alta, eu penso em reentrar novamente, faço uma nova tentativa. O problema do investidor iniciante é que ele casa com o papel, né? A pessoa tem 5, 6 relacionamentos ao longo da vida, casa 5, 6 vezes aí, mas o papel quer casar uma vez só. E não é assim que funciona, né? Tem que colocar... e quando dá errado, insiste, né, cara? Não pode insistir. Saber perder também é uma vitória no mercado, né? Imagina que, quiçá, quem está ouvindo aí, criptomoeda, né? E já está falando de uma nova cadeira de criptomoeda, uma outra BlockFit, Block alguma coisa, não vou passar informação, mas eu li agora uma coisa muito rápida aí que já tenho pedindo proteção, enfim, tá meio tenebroso. Ô Guga, fazer a pergunta para você e estender para o Fabrício. Como é que a gente faz para pensar num investimento numa variável se uma recessão nos Estados Unidos que não vai, tá em cima do fio, uma recessão é uma perda de 25% no valor de capital de qualquer ação que a gente está vendo na tela aqui lá nos Estados Unidos, principalmente. Se confirmar a recessão confirmada, o prejuízo é de 25%. Pergunta para você como faz e estender essa pergunta por Fabrício. O grande desafio do mercado é, né, tu tem assim uma expectativa, mas se de fato as coisas não se concretizarem, né, tu tem uma reação do mercado. Se de fato as coisas se concretizarem, tu tem uma outra reação do mercado. E aí é aquela questão do lidar com a incerteza, né? E para a gente conseguir lidar muito bem com a incerteza, bom, como economista comportamental, vou tentar explicar um pouquinho aqui de uma maneira mais... tentar ser simples, né? Para a gente lidar com a incerteza, o prêmio tem que ser muito bom. Então pensa o seguinte, para que tu abra a mão, né, de usar o recurso no presente para tomar um risco, né, para uma expectativa futura, o prêmio tem que ser muito bom. Então a taxa de retorno, né, ela tem que ser muito atrativa. Se o quanto tem de potencial de ganho não compensar o risco pela incerteza, dificilmente as pessoas vão tomar posição. Então, por isso que quando as coisas meio que se confirmam, né, a gente tem uma desvalorização muito rápida dos ativos, né, porque as pessoas percebem que o retorno dos ativos não está compensando, porém, né, isso traz uma janela, uma distorção, né, uma janela de tempo que o preço fica tão distorcido que tu chega ao ponto de falar, puxa, cara, quer saber de uma coisa? Nesse preço, mesmo que não esteja dando lucro, faz sentido a gente tomar posição. Porque aí tu vai começar a olhar tudo que a empresa possui, né, de patrimônio, o time, enfim, né, tudo que possa se redesenhar, se reconstruir. Não é à toa que nesses últimos anos que a gente vive aí um mundo mais conturbado, né, com mais eventos inesperados, como foi o caso da pandemia, depois da guerra que nós tivemos, né, da Ucrânia e da Rússia, que destravou toda essa questão de inflação que estava fora do radar de, assim, 95% dos analistas que a gente escutava, né? Então, assim, como a gente vem com esses eventos inesperados, né, acaba gerando, sim, essas janelas de distorções que faz sentido aí tu não olhar para a questão de retorno somente, mas sim pela questão de preço, né, pelas distorções que se teve. Então, se houver um evento aí de recessão, o que a gente tem que entender, né, qual é o próximo nível de preço que faz sentido, né? As pessoas, às vezes, elas ficam assim, não, já está precificado uma recessão, né? Já está precificado a alta de juros, já está precificado. Cara, bulhufas, né? Isso é porque as pessoas estão posicionadas e tu está falando com as pessoas que já estão posicionadas, né? E um exemplo, assim, tem dois exemplos que a gente teve muito claros, né, em relação a vantagens que dá para se tomar um determinado ativo quando se teve uma distorção muito negativa em determinado momento. Por exemplo, quando a gente teve o evento de Brumadinho da Vale, né, eu me lembro que muitas pessoas falavam ali com alguns gestores antes da abertura do mercado, e as pessoas, não, estou pronto para zerar minha posição, vou vender.
né? E vários deles, na hora que abriu, foi tão grande a distorção para baixo, que eles falaram, cara, não, eu não vou vender, eu vou comprar. Porque, na verdade, uma coisa é tu olhar, né, para o evento que estava por vir, antes de tu saber o novo preço que estava. No momento que tu tem um novo preço, né, se tu tem clareza do que de fato faz sentido ser feito, né, ou de fato tem ali uma percepção de quanto vale as coisas para ti, porque o valor é subjetivo, tu consegue tomar uma determinada posição diferente, né? Tivemos isso em Brumadinho, tivemos isso ali no período da pandemia também, né, logo lá no início, depois naquele dia ali pós-carnaval, né, o pessoal chegando, todo mundo ali dos bloquinhos de carnaval, né, com uma bolsa abrindo já num patamar quase que de circuit break e fazendo com que tivesse ali uma transformação de comportamento ali de todo mundo. Então, se vier uma recessão, tu tem que saber, né, até que nível de preço faz sentido tu desfazer das suas posições para ter uma proteção de fato, né, e a que nível de preço faz sentido tu retomar aquele ativo, né, porque quando todo mundo se desistir do ativo, provavelmente ele vai estar num patamar de preço muito atrativo. Então, saber enxergar, saber rastrear isso, para mim é fundamental, né, pelo menos foi isso que eu consegui aprender, né, um pouco que eu consegui aprender aí nesses anos todos. Beleza. Ô Guga, ó aqui, ó, dá uma olhada, rapaz, ó Fabrício, ó, você viu a diferença agora aqui? A canequinha, rapaz, ó. Agora sim. Vocês estão tomando aí, vocês estão tomando isso aqui, vocês não sabem o que tem aqui. Aqui não tem água não, viu? Só para avisar, de manhã. É água. Estamos de canequinha aqui agora. Ô, Fabrício, me fala uma coisa. É isso aí que eu perguntei pro Guga. Recessão, se tiver recessão, 25% é socar o bambu nas ações aí, esperar a queda, ou ficar pensando em ponto morto lá embaixo, lá? Não ir às compras, como o Guga fala. Marco, então assim, falando de uma estratégia de um prazo maior, né? Eu sou um grande defensor de, enquanto trader, nós também atuarmos como investidores. E pensando nessa carteira de longo prazo, eu gosto de pensar sempre em um percentual, tá? Para diferentes níveis de ativos. Então, por exemplo, se eu sou um investidor um pouco mais agressivo, eu vou ter lá dentro da minha carteira 30% de renda fixa, 70% de renda variável, por exemplo, né, que é arrojado. Mas vamos pensar nesse número. No mercado de queda, o que vai acontecer com essa carteira? A minha carteira de 70% vai diminuir, né? Então eu vou ter um balanceamento menor de ações e maior de renda fixa. Nesse caso, o investidor tem algumas opções, né? Eu sei que é muito sedutor a gente ter uma estratégia subjetiva, mas eu gosto de sempre saber o que fazer antes do acontecido, né? Para que eu não seja embebida em emoções. Por exemplo, quando o mercado começa a cair, se a gente tem uma estratégia bem definida, a gente vai começar a comprar, né? Vai começar a procurar por ponto de compra, vai pegar empresas que têm bons fundamentos, que está dentro da nossa carteira, e vai começar a comprar aos poucos. A gente não vai botar um all-in ali numa vez só, mas aos poucos eu acho interessante a gente ir comprando. Agora, se nós não temos uma estratégia clara, fica mais fácil das emoções nos contaminar, né? E aí no mercado de queda, onde eu deveria estar pensando em comprar, eu vou começar a vender. Isso é muito ruim, porque é o contrafluxo dos investidores, dos traders que costumam ganhar dinheiro na bolsa, né? Comprar no momento que o mercado está barato é o mais lógico. Eu sei que é o mais difícil, mas é o mais lógico. Então, caso o mercado comece a cair agora, o meu pensamento vai ser, bom, vamos ver como é que vai estar o meu balanceamento de carteira. Deixa eu ver agora na minha carteira de ações como eu posso fazer o rebalanceamento. Daqui a pouco eu tenho que comprar um pouco mais de Equatorial, um pouco mais de Taesa, um pouco mais de Itaúsa, né? Ações que eu não preciso me preocupar nos próximos 5 anos ao mínimo, né? Claro, sempre acompanhando, mas aquelas ações bem robustas dentro da bolsa, e vou aproveitando essas oportunidades para comprar. Eu gosto muito de frisar que em mercados de baixa é ali que as pessoas conseguem fazer dinheiro, ali que os investidores conseguem fazer dinheiro, né? Porque eles estão comprando ativos muito bons a preços muito descontados, na média sim, não todas as ações, mas na média sim. Então é muito mais fácil para um prazo mais longo eu fazer dinheiro no mercado de baixa do que de alta, né? Só que a gente tem que ter um pouco de paciência, um pouco de parcimônia e entender que para o mercado virar demanda tempo, né? Mas frieza para pegar essas oportunidades. Frisando, não vou deixar de pegar oportunidades na renda fixa, né? Pô, a gente está
com produtos aqui pagando 7, 8 acima da inflação. Realmente é muito interessante, mas eu acho que mais interessante do que isso é manter a estratégia sempre firme e seguir ela à risca, independente do cenário, para a gente estar sempre atuando de forma racional e não emocional. Perfeito. Obrigado aí pela participação, pelas considerações. Falamos com o Fabrício Lorenzi. Agradecer aí. Obrigado. Bom dia para você, viu? Bom pregão. Obrigado, tá? Marco. Um abraço. Valeu, Fabrício. Guga, pessoal que sintonizou agora aqui, tá vendo uma bolsa com uma alta agora de 0,78%. Barreira ali, o triplo bloqueio cubano nos 111 mil pontos, não passa nem a pau no dia de hoje também aqui. E o dólar que caiu, né, chegou a cair abaixo do 300, foi até o 95, cai 1,07. Queria que você desse uma última analisada para quem está chegando agora, Guga, no índice aí, né, no nosso índice futuro, que está patinando aí. Vamos no índice do dólar aqui, Bom, Marco, assim, eu agora da manhã eu fui um pouco, a palavra medroso, né, para não dizer uma palavra medroso, muito falar outra coisa. Ser desligado aqui pela Paula depois, né, mas fui um pouco medroso aqui, botei minha ordem nos 800, cara, 110, 800, não pegou, bateu 750, que foi o primeiro comentário que eu tinha feito para vocês, olhando para um mercado que abrisse mais fraco, abaixo dos 111 mil pontos, né, que foi de fato o que aconteceu. Nós abrimos na região ali dos 110 mil pontos, conseguiu correr, né, até os 110, 750 e voltou para os 110, 150, que seria aqui a operação na parte da manhã. Então hoje eu fiquei, como a gente diz, né, na pedra, não entrou minha ordem e não consegui pegar essa posição. Já o dólar, né, a gente tem aqui, para mim, a região dos 5.307, né, 5.307 aqui, tem espaço para voltar aqui para os 5.335. Né? Acho que tem aqui uma possibilidade de voltar para os 5.330, né? Acho que tem um trade aqui em torno de 20 pontos. Tá? Se não, a próxima tentativa de operação vai ser lá na região dos 5.263. Tá? Então lá no 5.263, buscar novamente uma operação para voltar para os 5.305, né? 5.307. Então vamos ver. Né? Aqui eu estou acreditando, estou acreditando nessa movimentação que possa voltar aqui no 5.330, voltando pelo menos, fico um pouco mais satisfeito. Eu que não sou muito fã de operar dólar, né? Eu sou mais fã de operar índice. Né? Hoje foi um dia, não foi um dia legal aqui na abertura, não por perder dinheiro, mas por ter perdido aqui a oportunidade. Tentei ser um pouco mais preciosista, porque fui olhar os movimentos maiores e isso impactou no meu viés aqui de abertura. Paciência. Guga, então é isso. Agradecer a participação de hoje. Eu também deixei umas ordens aqui no 95 no dólar aqui, mas deixei pouquinho, pegou poucas ordens aqui. Como diz no pregão, a gente falava, financeiro de camelô. Financeiro de camelô. Pouquinho. Deu um pouquinho. Vai dar pagar. É pouquinho, mas de coração. Então tá, Guga. Cara, vamos que vamos tocar o barco. Obrigado aí. Eu vou seguir aqui passando para a galera as cotações das bolsas aqui, um pouquinho da agenda que vai continuar e a gente volta amanhã, tá bom, Guga? Valeu, Marco. Valeu, pessoal. Grande abraço. Obrigado, viu, cara? Obrigado pelo dia. Bom, gente, você que sintonizou agora aqui, vamos dar um panorama da bolsa hoje aqui no geral, como é que tá? De novo aí, fechando as bolsas asiáticas num tom bastante otimista, com a suspensão ali possível, né, de uma política de Covid, de menos restrições na China, foi o que derrubou as bolsas asiáticas nos últimos dias. Semana passada a gente teve alguns movimentos mais bruscos, né, e a recuperação hoje foi bem positiva. Lá fora fechou com uma alta de 5,24% e Xangai com uma alta de 2,31%. Eu te trouxe Hang Seng com 5,24%. E a Europa agora, nesse momento, trabalha com uma leve alta, destaque para a Bolsa da Inglaterra, que sobe 0,77%. As principais bolsas do mundo, Dow Jones, S&P e Nasdaq, né, sobem ligeiramente. Lembrando que Nasdaq são as empresas de tecnologia, Dow Jones são as 30 principais ações lá dos Estados Unidos e o S&P são as outras ações com valor de mercado acima de 4 bi de dólar, bastante ação, né? Trazendo também a agenda do dia que nós temos para vocês aqui,
a agenda ela está com 2 indicadores extremamente importantes aí que vai fazer preço no mercado. Né? Ao meio-dia, a gente tem o confiança do consumidor nos Estados Unidos, um indicador importante aí, horário de Brasília, meio-dia, né? Deve movimentar a nossa bolsa, que nesse momento faz uma alta de 0,69, o dólar fez uma bela recuperação agora com uma queda de apenas 0,78, e temos aí no final da noite, né, precisamente às 22 horas e 30 minutos, PMI na China, tá ok? São os 2 indicadores do dia, esse da China a gente vai ter impacto apenas amanhã no mercado, ok? Quero agradecer demais a participação de todos. Voltamos amanhã com mais pré-market, um bom pregão. Vocês ficam agora aqui com o BMC News, Isabela Takaki e o Felipe Nascimento. Um abraço e obrigado. BMC News, informação que gera valor.